Lucas, capítulo 11. Um dia Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. Ele disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, revela-nos quem tu és. Dá um jeito neste mundo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Jesus acrescentou: Imaginem o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem: Amigo, empreste-me 3 pães. Um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa e não tenho nada para oferecer a ele. Já na cama, seu amigo responde: Não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar para dar a você, seja lá o que for. Digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo. Isto é o que eu quero dizer. Peçam e conseguirão. Busquem e acharão. Batam e alguém abrirá a porta. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo quando pedirem? Jesus libertou um homem de um demônio que o mantinha mudo. O demônio se foi e o homem começou a falar sem parar, para espanto da multidão. Mas alguns dos presentes foram cínicos. Magia negra! Diziam. Não passa de um truque diabólico! Outros se mostravam céticos, esperando que Jesus desse provas de sua identidade divina com algum milagre espetacular. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Qualquer país em guerra civil prolongada acaba devastado. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? E vocês me caluniam, afirmando que sou um demônio que expulsa demônios. A mesma calúnia não se aplica para os exorcistas de vocês? Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa espíritos maus, então com certeza o reino de Deus está aqui. Se um homem forte, armado até os dentes, fica de guarda em sua casa, a propriedade está segura. Mas e se um homem ainda mais forte e com armas mais poderosas o atacar? Ele será derrotado. O arsenal que o tornava tão confiante agora é inútil, e seus bens mais preciosos serão tomados. Isso é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: Vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores, e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. No meio da explicação, uma mulher ergueu a voz no meio do povo: Bendito é o ventre que carregou você, e os peitos que o amamentaram. Jesus comentou: Benditos mesmos são os que ouvem a palavra de Deus e aplicam à própria vida. Enquanto a multidão aumentava, Jesus mudou de assunto. O espírito desta época está errado. Todos querem uma prova, mas procuram um tipo errado de prova. Vocês procuram alguma coisa que satisfaça a curiosidade e são ávidos para ver milagres. Mas a única prova que terão é a de Jonas e dos ninivitas, que de fato nem se parece com uma prova. O Filho do Homem representa para esta geração o que Jonas representou para Nínive. No dia do juízo, os ninivitas irão depor, e o testemunho deles condenará esta geração, porque Jonas pregou para aquele povo e eles mudaram de vida. Um pregador muito mais importante que Jonas está aqui, e vocês ficam exigindo provas.
No dia do juízo, esta geração também será condenada pelo testemunho da rainha de Sabá, porque ela viajou dos confins da terra para ouvir o sábio Salomão. Uma sabedoria muito maior que a de Salomão está aqui, bem diante de vocês, e vocês querem provas. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la numa gaveta. Ela é fixada num lugar alto para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá dessa luz. Mas se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Mantenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre bem iluminada. Depois desse discurso, um fariseu convidou-o para jantar. Jesus entrou na casa do homem e tomou seu lugar à mesa. O fariseu ficou chocado e ofendido ao perceber que Jesus não havia se lavado antes da refeição. Mas o mestre reagiu. Sei que vocês, fariseus, lustram suas xícaras e pratos a ponto de brilharem ao sol. Mas sei também que vocês estão bichados de cobiça e maldade dissimulada. Fariseus tolos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Abram o bolso e o coração e ajudem os pobres. Assim terão também a vida limpa, não só as mãos e os pratos. Estou cansado de vocês. São um caso perdido, impostores. Vocês mantêm registros meticulosos e dão dízimo de cada centavo que ganham, mas arrumam um jeito de burlar o que importa: a justiça e o amor de Deus. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês, fariseus, são um caso perdido, impostores. Fazem questão dos lugares de honra no serviço religioso e amam o glamour dos elogios públicos. Impostores. Vocês são como sepulturas sem inscrição. As pessoas passeiam pela superfície bonita, sem suspeitar da podridão 7 palmos abaixo. Um dos líderes religiosos protestou. Mestre, o senhor percebe que está nos insultando? Ele respondeu. Sim, e vou ser ainda mais claro. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Sobrecarregam as pessoas com regras e regulamentos até quase quebrarem a coluna, mas não erguem um dedo para ajudá-las. Vocês são um caso perdido. Constroem túmulos para os profetas que seus antepassados mataram, mas esses túmulos, na verdade, são monumentos aos seus antepassados assassinos e confirmam o que diz a sabedoria de Deus. Vou enviar profetas e apóstolos, mas eles irão matá-los e expulsá-los. Isso significa que cada gota de sangue justo, derramado desde o começo do mundo até agora, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi trucidado entre o altar e o santuário, está sobre a cabeça de vocês. Sim, tudo isso será cobrado desta geração. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Vocês tomam a chave do conhecimento, mas é para fechar portas, não para abri-las. Não entram, nem deixam ninguém entrar. Assim que Jesus deixou a mesa, os líderes religiosos e os fariseus explodiram de raiva. Ficaram analisando as declarações dele, em busca de algo que pudessem usar como armadilha para apanhá-lo. Lucas, capítulo 12. Nessa época era comum milhares de pessoas se reunirem à volta dele, um pisando no pé do outro. Mas a preocupação maior de Jesus era com seus discípulos, a quem alertou. Vigiem vocês mesmos, para que não sejam contaminados com o fermento dos fariseus, com a falsidade deles. Vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo ela será exposta. Vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo. Cedo ou tarde a máscara vai cair, e a verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. Vocês não podem falar uma coisa em particular e pregar o oposto em público. Chegará o dia em que a verdade será conhecida em toda a cidade. Falo a vocês como amigos queridos. Não permitam que as ameaças dos terroristas religiosos reduzam vocês ao silêncio ou a declarações fingidas. É claro que eles podem matá-los, mas o que mais poderão fazer? Nada do que façam poderá atingir a alma de vocês, a essência do seu ser. Tenham temor a Deus, que é quem conserva nas mãos a vida, corpo e alma. Quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Não é muita coisa.
mas Deus cuida de cada um deles. Pois saibam que Ele dá muito mais atenção a vocês, cuidando nos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Por isso não fiquem preocupados com essas ameaças. Vocês valem mais que 1 milhão de passarinhos. Deem testemunho de mim a todos, e o Filho do Homem dará testemunho a favor de vocês na presença de todos os anjos de Deus. Mas se fingirem que não me conhecem, acham que vou defendê-los diante deles? Se vocês difamarem o Filho do Homem por equívoco de interpretação ou por ignorância, esse erro será perdoado. Mas se vocês conscientemente atacarem o Espírito Santo para atingir Deus, o perdão não será possível. Quando vocês forem levados a todo tipo de tribunal, não se preocupem com nenhuma estratégia de defesa, ou seja, com o que dizer ou como falar na presença do juiz. As palavras certas surgirão na hora, por obra do Espírito Santo. Do meio da multidão, alguém pediu: Mestre, ordene ao meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. Jesus respondeu: O que o faz pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou: Tomem cuidado. Protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Em seguida, contou esta história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas preocupado, ele falou consigo mesmo: E agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Então decidiu: Já sei o que vou fazer. Vou mandar derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra, e então direi a mim mesmo: Você fez bem. Acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse: Tolo, você vai morrer esta noite, e seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu, não de Deus. O assunto continuou com os discípulos. Não fiquem aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Se com preocupação não conseguimos nada, então por que se preocupar? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Vocês são meus amigos queridos. O Pai quer dar seu reino a vocês. Sejam generosos, ajudem os pobres. Invistam no banco que jamais irá falir. Aquela agência no céu a salvo de assaltantes e falsários, na qual vocês podem confiar. Saibam que o lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Atenção, mantenham a luz acesa. Comportem-se como quem espera o patrão voltar da festa de casamento. Fiquem acordados e estejam prontos para abrir a porta quando ele chegar. Empregados responsáveis são bem vistos pelo patrão. Ele fará questão de sentar-se à mesa ou mesmo de servir a refeição a eles, continuando a festa de casamento.
Não importa que hora da noite chegue, ele os encontrará acordados. E como serão abençoados. Se o dono da casa soubesse a noite em que o ladrão viria, não ficaria fora até tarde, nem deixaria a porta destrancada. Por isso não sejam descuidados e negligentes. O Filho do Homem se manifestará justamente no momento em que vocês não esperam. Pedro perguntou: Senhor, isso é apenas para nós ou para todos? Jesus respondeu: Tenho uma pergunta para você. Quem é o administrador confiável e sábio, incumbido pelo patrão, de alimentar seus trabalhadores na hora certa? É aquele que o patrão encontra fazendo o seu trabalho quando regressa. É um homem abençoado. Mas se o administrador disser para si mesmo: o patrão está demorando, e começar a maltratar os outros empregados e a passar o tempo farreando com os amigos, a chegada do patrão será uma triste surpresa para ele. Perderá o cargo e seu destino será o pior possível. O empregado que conhece a vontade do patrão, mas deliberadamente a ignora ou faz apenas o que quer, será castigado. Mas o trabalho mal feito por inexperiência ficará só na repreensão. Posição importante implica maior responsabilidade. Quanto maior o mérito, maior a responsabilidade. Eu vim para acender fogo sobre a terra, e como queria que já estivesse aceso. Vim para mudar tudo, para acertar tudo, e como queria que tudo já estivesse concluído. Acham que vim para facilitar as coisas e deixar o ambiente agradável? Nada disso. Vim causar conflito e confronto. De agora em diante, numa casa com 5 pessoas será assim: 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Dirigindo-se à multidão, Jesus disse: Quando nuvens surgem do oeste, vocês logo pensam com razão: vem uma tempestade aí. Quando o vento vem do sul, vocês dizem acertadamente: vai fazer calor. Portanto, não tentem me enganar. Vocês sabem quando o tempo vai mudar. Por isso não venham me dizer que não percebem a mudança no tempo de Deus, a nova estação que Ele inaugura. Não é preciso ser gênio para entender essas coisas. Basta usar o bom senso, o mesmo que vocês usam quando tentam um acordo com um acusador, ao perceber que, se o caso for ao juiz, vocês correm o risco de ir para a cadeia ou pagar uma multa pesada. É o tipo de decisão que espero de vocês. Lucas, capítulo 13. Foi nessa ocasião que vieram contar a ele sobre os galileus que Pilatos matou durante um culto, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios. Jesus comentou: Vocês acham que esses galileus assassinados eram piores que o restante dos galileus? De modo algum. E a não ser que vocês se voltem para Deus, irão morrer também. Outro dia, em Jerusalém, 18 homens morreram esmagados quando a torre de Siloé desabou sobre eles. Acham que eles eram os piores cidadãos entre todos os habitantes da cidade? De modo algum. E a não ser que vocês se voltem para Deus, irão morrer também. Em seguida, Jesus contou-lhes esta história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. Ele disse ao agricultor: O que está acontecendo? Há 3 anos tento colher figos desta árvore e nada. É melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa? O homem lhe pediu: Vamos dar a ela mais 1 ano. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la. Jesus estava ensinando numa sinagoga. Havia ali uma mulher tão encurvada pela artrite que não podia sequer olhar para cima. Ela era afligida por aquela doença havia 18 anos. E Jesus disse a ela: Mulher, você está livre. Impôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora, dando glória a Deus. Furioso por ver Jesus curar num sábado, o líder da sinagoga disse à congregação: 6 dias foram estabelecidos como dias de trabalho. Venham num desses dias para ser curados, mas não no sábado, o 7º dia. Jesus reagiu: Chega de enganar o povo. Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo e os levam para beber água, sem se preocupar com o dia.
Então, onde está o erro de libertar hoje esta filha de Abraão amarrada por Satanás há 18 anos? Com essa resposta, seus críticos ficaram envergonhados e perdidos. Mas o povo era só alegria e não parava de comemorar. Jesus disse em seguida: Como posso explicar o reino de Deus para vocês?